Olá, amigos, tudo bem? Que prazer imenso receber vocês aqui nesta noite de quinta-feira. Vamos hoje, conforme combinado, trabalhar um simulado, 10 questõezinhas da VUNESP, contemplando um pouquinho de matemática básica, um pouquinho de raciocínio lógico, tudo de acordo com o que você vai encontrar, muito provavelmente, na sua prova do TCE de São Paulo ou então qualquer outro concurso que a VUNESP venha a ser responsável, tá ok, gente? É realmente uma alegria receber vocês aqui. Espero que vocês tenham tomado a lista com antecedência, tentado resolver as questões, mesmo que você não tenha conseguido resolver todas, só em ter tentado já valeu a pena, com certeza. E se não foi o caso, se realmente você não teve tempo para isso, não se chateie, acompanhe aqui as resoluções conosco e certamente depois você vai ter a oportunidade de resolver essas mesmas questões novamente, tudo bem? Então, sem mais demora, questão número 1 da nossa lista, vamos juntos, vamos lá. A questão diz assim: Augusto planeja juntar dinheiro para comprar um videogame. No mês de janeiro, guardou o triplo do que conseguiu guardar em março. Vamos já partir aqui para anotar essa informação, tá ok? Ó? Vamos usar as iniciais, tá? Em janeiro, ele conseguiu juntar, guardar o triplo do que ele guardou no mês de março. Continuando a leitura, ele diz agora assim: no mês de fevereiro, guardou a 9ª parte do que conseguiu guardar em janeiro. Então vamos lá. Em fevereiro, ele guardou a 9ª parte. O que é a 9ª parte? É uma fração, cujo denominador é 9. A 9ª parte do que ele conseguiu guardar em janeiro. Janeiro dividido por 9. Continuando agora falando de abril. Em abril, Augusto não juntou nada e ainda precisou gastar R$250 do dinheiro que havia guardado. Ou seja, o mês de abril foi um mês ruim para o Augusto, né? Foi um mês que ele ficou no negativo. Então, o que foi que aconteceu no mês de abril? Menos R$250. Ele retirou do que já havia juntado R$250. No mês de maio, vamos lá. Em maio, ele guardou a metade do que guardou em janeiro. Em maio, eu vou colocar assim, ó, maio, tá? Vou colocar maio logo, né? Ele guardou a metade do que guardou em janeiro. Janeiro sobre 2. E com isto, com esses 4 meses aqui, iniciais do ano, janeiro, fevereiro, março e abril, o que foi que ele conseguiu fazer? A questão diz, ó, conseguindo assim os R$2.200 de que precisava para comprar o tal do videogame. Então, somando tudo que ele juntou em janeiro, fevereiro, o que ele perdeu em abril e o que ele ganhou em maio, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, ele juntou os R$2.200. R$2.200. Vamos lá. Então, professor, o que eu estou vendo aqui? Qual é o mês que aparece em evidência, aquele mês que aparece em quase todas as informações? O mês de janeiro apareceu na primeira informação, relacionado com o mês de março. O mês de janeiro apareceu relacionado com o mês de fevereiro. Tá? O mês de janeiro apareceu relacionado com o mês de maio. O mês de abril foi só um prejuízo aí de R$250. Então você já começa a perceber, sem tanta dificuldade assim, que o mês de janeiro está em evidência. E nós podemos, sem um esforço extraordinário, colocar todos os outros meses em função do mês de janeiro. Então, se ele está dizendo aqui que em janeiro ele ganhou o triplo do que ganhou em março, a gente pode isolar aqui o que ele ganhou no mês de março e dizer, ó, esse 3 que está multiplicando muda de lado, vai dividindo. Em março ele ganhou a 1/3 parte do que ganhou em janeiro. E agora vamos tentar somar
o resultado desses 5 primeiros meses? Janeiro mais fevereiro. O que foi que ele ganhou em fevereiro? Tá aqui, gente, ó. Em fevereiro, ele ganhou janeiro sobre 9. Mais janeiro sobre 9, que é o mês de fevereiro. Mais em março, o que foi que ele ganhou em março? Tá aqui, gente, ó. Em março ele ganhou a fração janeiro sobre 3. Janeiro sobre 3. Né? Em abril, o que foi que aconteceu? Foi apenas uma perda, ó. Uma subtração, menos R$250. Em abril, ele não só não ganhou nada, como inclusive perdeu. Perdeu R$250. Tá? E finalmente no mês de maio, o que foi que aconteceu no mês de maio? Está aqui, gente, ó. No mês de maio, ele ganhou janeiro sobre 2. Ah, professor, e se eu somar o resultado desses primeiros 5 meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, ele vai finalmente somar, conseguir juntar os R$2.200. Feito isto, ficamos com uma equação e uma variável. A variável é o quanto ele ganhou no mês de janeiro. E descobrindo, né, quanto ele ganhou no mês de janeiro, fica fácil a gente descobrir o quanto ele ganhou em cada um dos outros meses. Então esse 250 está negativo, vai mudar de lado, vai somando. Vamos ficar assim, ó. Vamos lá, vamos ficar assim. Vamos fazer logo aqui o MMC. Aqui é como se fosse 9, 3 e 2. O MMC de 9, 3 e 2 é 18. Então 18. 18 dividido por 1, 18 vezes J, 18J. Agora, repete o sinal de mais. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes J, 2J. Agora, repete o sinal de mais. 18 dividido por 3, 6. 6 vezes J, 6J. Agora, esse menos 250 vai mudar de lado, viu, gente? Ele vai mudar de lado. Quando mudar de lado, ele vai somando. Ele vai somar com esse 2.200. 2.200 com mais 250 vai ficar 2.450. Vamos continuar aqui o MMC. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes J, 9J. Tudo isso igual a, vamos lá, passando menos 250 para o lado de lá, vai somando 2.450. Ficamos assim. Agora vamos fazer esta soma aqui de todos esses Jotinhas aqui. 18J com mais 2J faz 20, 20J. Com mais 6 faz 26, com mais 9 faz 35J. Então, esse numerador aqui é 35J. Vamos lá, ver se eu acho espaço aqui. Ficamos assim, 35J é igual, multiplica logo cruzando, ó, 18 vezes 2.450, 35J é igual a 44.100. 44.100. Isolando o J, 44.100 dividido por 35. E aí com isto, vou trazer bem para cá, descobrimos que no mês de janeiro, o Augusto conseguiu juntar a quantia de R$1.260. Ele conseguiu juntar a quantia de R$1.260. Resultado desta conta bem aqui, tá? Resultado desta conta bem aqui. E agora, professor, agora vamos ver o que a questão está pedindo de nós, tá certo? Vamos ver o que a questão está pedindo. Bem daqui, a leitura da questão bem daqui. O dinheiro economizado no mês de março, olha aí, ó, economizado em março, representa do valor total aproximadamente quantos por cento? Veja que todas as respostas vêm em termos percentuais. Então ele quer saber o valor de março em relação ao total do valor do videogame. Então primeiro temos que calcular quanto foi que ele ganhou no mês de março. Ora, no mês de março ele ganhou
a terça parte do que ganhou em janeiro. Então, pega o que ele ganhou em janeiro, divide por 3. Tá? Olha como essa conta é fácil. Ó, 1.260 é a mesma coisa que 1.200 mais 60, não é assim? Eu quero dividir por 3, é isso que eu quero. Divida 1.200 por 3, é uma conta fácil. 400, professor, exato. Agora divida 60 por 3, dá 20, é ou não? 20. 400 com mais 20, 420. 420 foi o quanto ele ganhou no mês de março. Mas a questão não quer saber quanto ele ganhou no mês de março, simplesmente. Ele quer saber este valor que ele ganhou no mês de março em relação ao total do videogame, o valor total do videogame, R$ 2.200, tá? Vai dar aproximadamente, veja que a VUNESP usou a palavra aproximadamente, ele não disse exatamente. Ah, professor, então quer dizer que aqui vamos para um valor aproximado, não é isso? É exatamente isso, vamos para um valor aproximado. Deu aqui, ó, cortando o zero lá de cima com o zero aqui de baixo, ficamos com 42 dividido por 220. Vamos dividir todo mundo por 2, vamos simplificar dividindo por 2. A metade de 42 é 21. E a metade de 220 é 110. Olha aí, gente, ó. A metade de 220 é 110. Se esse 110 fosse 100, aí nós já diríamos que a resposta seria 0,21%. Concorda? Mas não é 100, é 110. É um pouquinho maior que 100. Se é um pouquinho maior que 100, a resposta que estamos procurando é um pouquinho menor que 0,21. Pouquinho menor que 0,21. Tá? Professor, e se eu fizer logo na calculadora? Se você fizer na calculadora, aliás, desculpe, né? Calculadora você não pode usar na prova. Se fizer essa conta na mão, você vai achar 0,19, aí vira uma dízima, tá? E 0,19 é 19%. E 19% é, entre as opções de resposta, aproximadamente igual a 20%. É o percentual mais aproximado do resultado que nós encontramos. Ah, pode ser um resultado aproximado, professor? Neste caso aqui, pode, por quê? Porque o enunciado usou de maneira expressa a palavra aproximadamente. Então, marque letra C de casa, resposta da questão número 1 da nossa lista de hoje. Ah, professor, não achei essa questão tão difícil assim. Não foi, né? Você vai ver que nessa própria lista de hoje, vamos achar aqui e ali alguma questão mais rebuscada. Mas também não se pode dizer que uma questão dessa, ela veio de graça, né? Você, mesmo que você tenha a facilidade, né, para desenrolar essa resolução, ela demanda de você muita concentração, que você esteja atento e que você seja rápido nas contas, para não perder tempo demais. Vamos lá. Agora uma questãozinha de raciocínio lógico, que diz assim: existe um lugar em que não há poluição. Existe um lugar em que não há poluição. Eu dei destaque para o existe um e para o não. E a questão está dizendo que esta frase é uma negação lógica de qual outra frase? Ah, professor, rapaz, não é possível. Essa questão aqui é uma questão fácil. É fácil para quem se lembra das negações, não é? Então, só rapidinho aqui para você relembrar, a negação do algum é o nenhum. E vice-versa, a negação do nenhum é o algum. Como é que eu memorizo isso, professor? Lembrando apenas que algum rima com nenhum. É verdade isso? É verdade. Algum rima com nenhum. Ou seja, um é a negação do outro. A negação do algum é nenhum. A negação do nenhum é algum. Mas, olha aí,
a negação do todos, né? O todo e variação, todos, todas. A negação do todo e das variações, né, é igual a algum tererê, não. Ah, professor, algum não. Tá? Se eu disser assim, todo político é corrupto, e você quer negar esta frase, você basta dizer, algum político não é corrupto. Tá? Agora, algum pode ser traduzido, pode aparecer na frase como ao menos um. Ó, ao menos um. Pelo menos um. Que mais? No mínimo um. No mínimo um. Ou ainda, olha aqui, gente, ó. Existe um. Ah, professor. Então, o tal do existe um faz as vezes de quem? Faz as vezes do algum. Então, existe um que não é a mesma coisa que algum não. Estamos fazendo a negação do todo. Ah, professor. Então, olha aí, ó. Então, qual é a frase que está sendo negada? É uma que fala do todo, ó. Todo lugar. Como é que eu nego a frase? Como é que eu nego a frase? Todo lugar tem poluição. Como é que eu nego a frase? Todo lugar tem poluição. Basta dizer, existe um lugar em que não há poluição. Pode marcar, portanto, letra C de casa, resposta da questão número 2, com os lembretes aqui, tá? Da negação do algum, da negação do nenhum e com a negação do todo. Ainda vou aqui abrir um outro parêntese para dizer para vocês que a VUNESP, esta nossa banca aqui, a VUNESP, tá? Já colocou assim, ó. Já colocou em questões de prova uma maneira de negar o todos, tá? Que é um pouquinho diferente do que se vê convencionalmente, tá? Então ele já negou o todos com nem todos. Ah, olha aí, gente, ó. Se eu disser a frase, todos os políticos são corruptos, e você quiser negar essa frase, você pode negá-la dizendo, nem todos os políticos são corruptos. É uma maneira alternativa de negar o todos. Guarde isso aqui, já caiu em questões de prova da VUNESP, tudo bem? Questão número 3 da nossa lista, questão número 3, ela diz assim, para executar serviços de pintura com 2 demãos, ou seja, aí ele vai explicar o que é uma demão, 2 camadas de tinta. Ah, então quer dizer que uma demão é uma camada de tinta. Isso. O fabricante de uma tinta recomenda a utilização de 1 galão de tinta contendo 3,6 ml para cada 60 metros quadrados a serem pintados. Vamos colocar então essas primeiras informações do enunciado. Ele falou a respeito, né, das demãos. Ele falou, né, dos litros de tinta. Vou colocar aqui litros de tinta. E falou da área a ser pintada em metros quadrados. Então ele disse assim, ó, com 2 demãos, o fabricante recomenda usar 1 galão que tem 3,6 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de área. Informação inicial do enunciado. Você que está acompanhando a leitura já está seriamente acreditando que estamos diante de uma questão de
Regra de 3 composta, é isso mesmo. Vamos lá agora para a segunda parte da questão. Para pintar uma determinada área, e você já não sabe que área é essa, já está imaginando que o X vem bem para cá. Para pintar uma determinada área, Pedro comprou 3 galões da referida tinta. Ora, você sabe que um galão tem 3,6 litros. Um galão tem 3,6 litros. O Pedro comprou 3 galões. Vamos fazer essa conta para ver quantos litros vai dar aqui. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. 1, 10. Uma casa decimal. Então, por enquanto, o Pedro está pensando em usar aqui 10,8 litros de tinta para pintar, não é assim? Agora, vamos lá. Mas, ao invés de fazer 2 demãos, ele fez 3 demãos. Ah, ele não fez só 2, não. Ele fez 3 demãos. Se ao final da pintura sobraram 1.200 ml da tinta, professor, ele comprou 3 galões de tinta, mas não usou todos os 3 galões, não. Houve uma sobra. Sobrou quanto? 1.200 ml. 1.200 ml, professor, não é a mesma coisa que 1,2 litros de tinta? Exatamente. Então, ele não usou todos os 10,8 litros da tinta. Então, sobraram 1,2 litros. Vamos subtrair para descobrir exatamente quanto foi que ele usou da tinta. Tá? Então, 8 menos 2, 6. 10 menos 1, 9. Ele usou, de fato, 9,6 litros de tinta. Foi o que ele, de fato, usou. Tá? Aí a questão diz assim, então, das alternativas a seguir, a que mais se aproxima, olha aí de novo a história da aproximação. A VUNESP não está querendo o resultado exato, está querendo o resultado mais aproximado. Mas se aproxima da área pintada por Pedro em metros quadrados, ele quer saber quanto vale esse X bem aqui. Ótimo, então já está montada a nossa regrinha de 3 composta. O único detalhe que você tinha que ficar atento era a história, dos galões, os 3 galões que ele comprou. Cada galão 3,6 litros, 3 galões 10,8 litros, mas ele não usou integralmente os 10,8 litros, haja vista que houve uma sobra de 1.200 ml. E aí, qualquer criança sabe que 1.200 ml é 1,2 litros, tá? Ah, professor, mas eu não me lembrava disso não. Mas agora se lembra, tá certo? 1 litro são 1.000 ml. Se na hora da prova... vou dizer um negócio para vocês, tá? Eu sou amigo de vocês, então eu vou dizer, tá certo? Na hora da prova, professor, está dando um tilt aqui e eu não estou sabendo transformar 1.200 ml para litros. Não estou sabendo. Então, olha aqui para mim, por favor. Vou dar um conselho de amigo para vocês. Na hora da prova, eu sempre falo isso para os meus alunos, tá? Você pode usar os métodos mais covardes, tá? Somar nos dedos, sabe? Fazer uns tracinhos assim para contar. Vale tudo, você só não pode perder o ponto na prova, tá certo? Então vamos lá. Você não está sabendo transformar 1.200 ml para litros. Aí você faz aqui no cantinho do papel, você faz assim, 1 litro são 1.000 ml, tá? E 1.200 ml, quantos litros são? X. Eita, professor, aí você multiplica cruzando, tá? Fica assim, 1.000x é igual a 1 vezes 1.200, 1.200. Ah, professor, daí que o x é igual a 1.200, esse 1.000 está multiplicando, mudou de lado, foi dividido por 1.000. Dividir um valor qualquer por 1.000 é deslocar a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. A vírgula estava aqui, recuou 1, 2, 3 casas. Então ficamos com
1,2 litros. Pronto, 1.200 ml, 1,2 litros. Você vai fazer isso no cantinho do papel. Ninguém vai ficar sabendo que você fez, né? Pronto, e aí você confere, ganha o seu pontinho, não tem prejuízo nenhum, ó. Reduz os 10,8 litros dos 1.200, né, ml, 1,1 litro. Agora sim, vamos fazer a nossa regra de 3. Agora vamos fazer a nossa regra de 3. Só posso fazer a regra de 3 depois que eu souber se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, comparando sempre cada grandeza com a coluna que tem o X. Então pense comigo, para o mesmo número de litros de tinta, se eu fizer mais demãos, se eu resolver fazer mais demãos, você sabe que uma demão é uma camada extra de tinta. Se eu quiser fazer mais demãos, eu vou, com aquela mesma quantidade de tinta, cobrir uma área mais área ou menos área, mais metros quadrados ou menos metros quadrados. Ora, professor, se você resolver fazer mais demãos, você vai pintar uma área menor. Aumentou o número de demãos, diminuiu o tamanho da área pintada. Então, coloque aqui um I de inversamente proporcional. Agora, vamos lá. Para a mesma quantidade de demãos, se eu tenho mais litros de tinta, eu vou pintar uma área maior. Se eu tenho mais litros de tinta, eu vou pintar uma área maior. Aumentou uma grandeza, aumentou também a outra. Coloque um D de diretamente proporcional. E agora, formando aqui a nossa continha, a fração que tem o x, ela permanece exatamente do jeito que está, 60 sobre x, isolada das demais, pelo sinal de igualdade. A fração que tem o i de inversamente, ela vai ter as suas posições invertidas. A grandeza que tem o i de inversamente vai ter as posições invertidas. O 3 estava embaixo, subiu. O 2 estava em cima e desceu, vezes. A grandeza que tem o D de diretamente permanece exatamente como está. 3,6 está em cima, o 9,6 está embaixo. Professor, eu posso tirar essas duas vírgulas aqui? Posso ou não? Claro que pode. Tá? Uma divisão de vírgulas, uma divisão que tem vírgula, você iguala o número de casas iguala o número de casas decimais e pode eliminar as vírgulas. Então, como já tínhamos aqui uma casa decimal em cima e uma casa decimal embaixo, você pode simplesmente desprezar as duas vírgulas. E aí ficamos com 36 aqui em cima, ficamos com 96 aqui embaixo. Agora é só fazer continha, professor? Sim, agora é só fazer continha. Vamos logo tentando simplificar tudo que der. Eu posso cortar, vamos lá, eu posso cortar esse 96 com esse 3, ó. Divido tudo por 3 aqui, fica 1, e o 96 dividido por 3 fica 32. Tá? Eu posso cortar aqui, ó, esse 2 com esse 36, dividindo todo mundo por 2, aqui fica 1, e 36 dividido por 2, aqui ficam 18. Ah, professor, e agora? O que mais? O que mais dá para fazer? Se eu quiser simplificar ainda esse 60 com esse 18, posso? Pode, por quê? Mas, professor, os dois não estão em cima? Os dois estão em cima, mas estão em lados distintos da igualdade. Então, eu posso cortar, dividir por 2 esse 60, aqui ficaram 30. Aliás, dá para dividir por 3, né? Dividir por 3 esse 60. E aqui ficaram 20, vamos lá, aqui ficaram 20, dividindo por 3. E o 18 dividido por 3, aqui ficou um 6. Né? Ainda dá mais, professor, né? 6, é isso mesmo? Dividir por 6, 32, 18. Meu Deus, será que está tudo certo aqui?
18, 60 dividido por 3, 20. 18 dividido por 3, 6. Certo. Estou fazendo uma conta aqui de padaria maior do mundo. Por enquanto ficamos assim, ó. Por enquanto nós ficamos assim. 20 sobre x. Né? Ainda dá para simplificar mais, rapaz. Dá para simplificar mais. Vou dividir por 2, né? Vou dividir por 2. Aqui vai ficar um 10. Aqui vai ficar um 3. Pronto, é exatamente isso. Agora, aqui ficamos assim, ó. 10 sobre x. 10 sobre x é igual a... Essa fração ficou 1 sobre 1 e aqui a segunda ficou 3 sobre 32. 3 sobre 32. Agora, finalmente, a gente multiplica cruzando e aí teremos que 3x é igual a 10 vezes 32, 320. Finalmente, chegamos à última conta. X é igual a 320. O 3 que estava multiplicando mudou de lado e foi dividindo. 320 dividido por 3. Agora, presta atenção nessa conta, ó. Se aqui em vez de 320 fosse 321, se fosse 321, vamos dividir aqui esse 321 em duas partes, ó. Seria 300 mais 21. A terça parte de 300 é 100. A terça parte de 21 é 7. Se aqui fosse 321... dividido por 3 seria 107. Mas não é 321, é 320. Então esse resultado não é exatamente igual a 107. Ele é aproximadamente igual a 107. 107, letra A, resposta da questão. Se você, na hora da prova, quiser, a fina força, fazer essa conta aqui, 320 dividido por 3, você acharia 106,7. Mas ia perder um tempo desnecessário. Olha, bastava você dar uma olhadinha nas respostas. A letra A logo trazia 107. Aí você pensa, ó, para ser 107 redondo, bastaria que aqui fosse um 1. 321. Então está muito perto de 321 o valor 320. É quase 107, letra A, resposta da questão número 3. E nessa conta de padaria aqui, quase me enrolei, rapaz, olha aí. Imagina aí na hora da prova, né? Na hora da prova, gente, concentração é a palavra de ordem. Você não pode piscar. Ah, eu estou com um problema. Deixa o problema fora da prova. Na hora da prova, esquece o mundo. É só você e a prova, tá? Depois eu conto a historinha do dia que eu fiz, 15 anos atrás, a prova do auditor fiscal da Receita e fui aprovado. Né? O que foi que o examinador falou no final da prova, da saída da prova, o que foi que ele disse? Vamos aqui para a questão número 4. Ela diz assim: a tabela apresenta algumas informações sobre como foram classificadas as questões de uma prova de certo vestibular quanto ao grau de dificuldade apresentado. Então, houve questões muito fáceis, médias, difíceis e muito difíceis. Aqui tem a coluna com o número de questões e aqui tem a coluna com a fração, que é aquele número de questões daquela classificação específica representa do total da prova. Fração do total de questões da prova. Então você vê que existem 3 linhas que já nos apresentam a sua fração em relação ao total da prova. Nós temos 3 frações aqui para a gente somar. Ora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o total de questões da prova eu vou chamar de x, tá ok? Eu não sei quantas questões são, vou chamar de x. Eu só sei que 1/20 foram questões muito fáceis. 2/5 foram questões médias e 1/20 foram questões muito difíceis. Se eu somar essas 3 frações, vamos ver o que dá. 1/20 mais 2, vamos lá, mais 2/5 mais 1/20. O MMC é 20.
dividido por 20 dá 1. 1 vezes 1 é 1, mais 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 20 dividido por 21 vezes 1 é 1. Então ficamos com 10 sobre 20. Simplifica 1/2. Ah, professor, então essas três classificações aqui, ó, as questões dessas três classificações, questões muito fáceis, somadas com as médias, somadas com as muito difíceis, já representa metade do total das questões da prova, metade. E a outra metade, professor? A outra metade está aqui entre as questões, vamos lá, a outra metade está entre as questões fáceis. O que está acontecendo aqui, rapaz? Está entre as questões fáceis e as questões difíceis. Ó, tá aqui, ó. Então, sendo que as fáceis são 10 e as difíceis são 10. Essas 20 que estão aqui representam o quê? A outra metade das questões da prova. A outra metade. Ah, então, o total de questões dividido por 2, a outra metade, dá um total de quantas questões? 20. Aqui eu multiplico cruzando, é como se fosse 20 sobre 1, multiplico cruzando e o x é igual a 40 questões. Descobrimos qual é o total de questões da prova. O total de questões da prova é igual a 40. Agora vamos ver o que a questão pergunta de nós. A questão pergunta assim: a soma dos números de questões classificadas como muito fácil e muito difícil. Então, qual é a fração das questões consideradas muito fáceis? Ó, é 1/20. E das muito difíceis, 1/20. Vamos lá. Quanto é que dá 1/20 do total de questões, das 40 questões? 40 sobre 20. 40 sobre 20 é igual a 2. Então, são duas questões muito fáceis. Como é 1/20 também, são duas questões muito difíceis. E na hora que você soma 2 mais 2, você encontra a resposta letra A. Marque 4 questões, letra A, resposta da questão número 4. Olha aí, essa daí, professor, né? Essa daí é para o cara dizer assim, não, essa daqui eu vou garantir aqui o meu pontinho, né? Não é uma questão complicada, é só questão de... É só você estar atento, olhar para a tabela, perceber as informações que a tabela traz para você, tá? E aí não tem realmente muito segredo, não, tem não. Olha aqui para mim, por favor. Nós estamos transmitindo ao vivo e hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro. Quem vai fazer a prova do TCE de São Paulo tem 1 mês e 1 dia pela frente. Então, salvo engano, a prova é dia 17 de dezembro, não é isso? Então, temos aí 1 mês para o concurso, 1 mês. Ou seja, reta final. Nesta reta final, eu como orientador, eu sou orientador para concurso já faz mais de 10 anos. Então, chegamos aí a 1 mês do concurso. O que eu faço agora, professor? Resolve questões. O que você tem que fazer até o dia da prova, nessas 4 semanas que estão faltando, e um quebradinho, é resolver o máximo de questões. E eu já falei isso antes, vou falar de novo. Num concurso como esse, com mais de 70 mil inscritos, cada questãozinha é decisiva para que o seu nome esteja na lista de aprovados. Tá ok, gente? Mas não basta você ficar aprovado lá no final da fila assim, com milhares de pessoas na sua frente, não. Você tem que estar aprovado ali com o nome na lista, ali entre as primeiras posições, para conseguir ser chamado o mais rápido possível. Para isso, valorize cada ponto da sua prova. Então, no Olá Amigos, nós temos um curso que pode ser chamado de reta final, porque são 140 questões, 70 de matemática básica e 70 de raciocínio lógico. Acabei de filmar esse curso especificamente para você que vai fazer a prova do TCE de São Paulo, tá ok, gente? Dá tempo, professor? Dá tempo, são 13 horas de aula, tá? Se você estiver achando a resolução aqui, pode ser mais rápida, joga no acelerador do vídeo, vai gastar menos tempo que isso. No final de semana você mata este curso, revisa
toda a matemática básica que pode cair nessa prova, revisa todo o raciocínio lógico, só questões VUNESP. Tá? Um treino muito bacana para você chegar e vai lá que você encontra, e estou certo que você vai encontrar nessa prova, questões muito assemelhadas às que estão nos nossos simulados desse curso que eu estou informando para você que temos aqui na nossa casa, no olaamigos.com.br. Vamos para frente, questão número 5 da nossa lista. Agora é uma questãozinha de raciocínio lógico, que ela diz assim: sabendo que é verdadeira a afirmação, todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso, então é necessariamente verdade que... Ah, professor, eu sei o nome desse assunto aqui. O assunto dessa questão, tá, é diagramas lógicos. A palavra-chave é a palavra todos. Temos duas categorias envolvidas: os alunos de fulano e os que foram aprovados no concurso. A palavra todos remete para um diagrama que tem uma circunferência inserida na outra. Uma circunferência menor e outra maior. Então, qual é a menorzinha? É aquela que está junto da palavra todos. Então, se este é o círculo que representa, tá? Se este é o círculo que representa os alunos do fulano, vou colocar aqui, ó. Vou fazer um pouquinho maior para poder ficar até mais fácil de enxergar, tá? Se esse é o círculo, vamos lá, que representa os alunos do fulano, alunos do fulano. Este outro diagrama maior, esse aqui, que envolve o menorzinho, é o conjunto daqueles alunos que foram aprovados. E fazendo este desenho, você pode sim, visualmente, garantir que todos os elementos que estão aqui dentro desse conjunto menor pertencem necessariamente ao conjunto maior. Aí é visual, não tem o que pensar muito. Então, estamos obedecendo com esse desenho a frase: todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso. Entre as alternativas de resposta, temos que encontrar uma que seja necessariamente verdadeira. Letra A. Será que, olhando para esse desenho, você pode garantir que fulano foi aprovado no concurso? Ora, mas professor, não sei nem se fulano fez a prova, né? Se ele fez o concurso, né? Pelo que está dito aqui, ó, o fulano é professor, alunos de fulano. Não está sendo dito em lugar nenhum que o fulano fez o concurso. Como é que eu vou saber que ele foi aprovado? Então, esta resposta da letra A não é uma resposta necessariamente verdadeira, está eliminada. A letra B diz assim: se Elvis foi aprovado no concurso, então ele é aluno de fulano. Será que podemos garantir isso necessariamente? Ora, veja que o conjunto dos aprovados é esse conjunto maior aqui. Suponhamos que o Elvis esteja bem aqui. Se o Elvis estiver bem aqui, ele foi aprovado no concurso, professor? Sim ou não? Sim, ele foi aprovado no concurso. E eu posso garantir que ele é aluno do fulano? Eu posso dizer que ele é aluno do fulano? Não. Ele não é necessariamente aluno do fulano, embora tenha sido aprovado. Daí, descartamos a letra B de bola. A letra B de bola não é a resposta da questão. Elvis pode ter sido aprovado e ainda assim não ser aluno do fulano. Agora, olha a letra C. Se Roberto não é aluno de fulano, então ele não foi aprovado no concurso. Veja que o conjunto dos alunos de fulano é esse conjunto pequenininho aqui. Se eu colocar o Roberto bem aqui nesse ponto, vamos olhar aqui, ó. Se eu colocar o Roberto bem aqui nesse ponto, ele foi aprovado no concurso, sim ou não? Sim. O Roberto foi aprovado no concurso, ele está nesse círculo maior, no diagrama maior,
e ainda assim ele não faz parte do conjunto dos alunos de fulano. Então, veja que o Roberto estando aqui, ele de fato não é aluno do fulano, mas nem por isso ele deixou de ser aprovado. Ainda assim, ele foi aprovado. Não é necessariamente verdadeiro que pelo fato de o Roberto não ser aluno de fulano, ele não tenha sido aprovado no concurso. Então, descartamos a letra C de casa. Descartamos a letra C de casa. A letra D de dado fala, fulano, de novo, fulano não foi aprovado no concurso. Eu não posso dizer nem que o fulano foi aprovado e nem que ele não foi aprovado, porque não temos essa informação. Tá? As informações que nós temos é em relação aos alunos do fulano e não em relação ao fulano. Sobrou apenas a letra E, professor. Então vamos marcar aqui a letra E como sendo a nossa resposta. Porque se eu tenho certeza absoluta que as letras A, B, C e D estão erradas, então a letra E necessariamente está certa. Agora vamos ver por quê. Se Carlos não foi aprovado no concurso, então veja que o diagrama que representa os aprovados é esse diagrama maior bem aqui. Se o Carlos não foi aprovado, o Carlos não pode fazer parte desse diagrama maior. Olha onde é que o Carlos está. O Carlos está bem aqui. Não faz parte do diagrama maior dos que foram aprovados. Então, se Carlos não foi aprovado, ele está bem aqui. Eu posso garantir, então, que ele não é aluno de fulano? Posso ou não? Pode. Olha ali onde é que está o conjunto dos alunos de fulano. Está bem ali, nesse pequenininho. Totalmente dentro do conjunto dos aprovados. Se o Carlos não está aqui no conjunto dos aprovados, visualmente eu posso garantir que é necessariamente verdade que o Carlos não pode participar também desse conjunto pequeno aqui, o conjunto dos alunos de fulano. É um assunto fácil, é um assunto recorrente em provas de raciocínio lógico, tá? Diagramas lógicos. Você lê e faz a questão de acordo com a palavra-chave do enunciado. E a palavra-chave aqui foi a palavra todos, tá? Mas tem frase que vem com algum X é Y. E aí como é que representa algum X é Y? Dessa forma, conjunto do X, conjunto do Y. Tanto faz falar algum X é Y, como falar algum Y é X. Olha aí. Tá? A outra palavra-chave é a palavra nenhum. Nenhum X é Y. E aí, o desenho, obviamente, vai separar os dois diagramas. Nenhum ponto em comum entre eles. Tanto faz falar nenhum X é Y, como falar nenhum Y é X. E finalmente, quando vem a palavra todos, nós já estudamos aqui. A categoria que vem junto da palavra todos é aquele que fica no círculo menor. Então repare que dizer assim, todo X é Y, não é a mesma coisa, é diferente de falar todo Y é X. A representação gráfica muda. Aquele que está juntinho do todo, vai para o diagrama menor. Fica do lado de dentro, envolvido pela outra categoria, que está longe do todo. Pronto, é só assim. Tá ok, gente? Essa foi a questão de número 5. Agora vem questão número 6. Chegamos aqui à metade do nosso simulado. A historinha foi o seguinte, 15 anos atrás, eu fazendo a prova do auditor fiscal da Receita, e eram 3 turnos de prova, era sábado à tarde, domingo manhã e domingo tarde, era uma verdadeira maratona. E quando foi domingo de tardinha, já terminando, eu fui o último a sair da prova, último a sair da sala, e aí levantei, quando eu levantei, fez assim, tec, 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 a coluna, sabe? Aí entreguei a prova, o examinador olhou para mim e disse assim, rapaz, vou te dizer um negócio, nunca vi um negócio desse na minha vida. Aí disse, o que foi? Eu estava aqui reparando em você. Você, desde que chegou 4 horas atrás e recebeu a prova, você não levantou a cabeça uma única vez.
eu fiquei de olho porque eu estava impressionado, não era possível um negócio desse, todo mundo levanta, mexe para cá, mexe para lá, sai para beber água, come um chocolate. Você não levantou a cabeça uma única vez. E eu acreditei nele, sabe? Porque quando eu levantei assim para entregar a prova, a coluna fez tec, 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 tec. Moral da história, concentração. Gente, concentração é tudo para você conseguir um bom resultado. Quer outra dica? Vá tranquilo para o concurso. Mas professor, é muita gente, é muita concorrência, a prova é difícil, não sei o que mais lá. A prova é a mesma para todo mundo, se serve de consolo. Então, quanto mais tranquilo você estiver, melhor será a prova que você vai fazer. Eu digo isso por experiência. Eu fiz mais de 30 concursos na minha carreira de concurseiro. Tá? E digo isso com toda sinceridade. Quanto mais tranquilo você estiver, melhor vai ser a prova que você vai fazer. E o outro lado da moeda também vale. Tá? Nervosismo, ansiedade, só atrapalha na concentração e atrapalha na memória. Então, gente, tá? Vamos para frente. Questão número 6 da nossa lista diz assim. Ela diz assim, a média das idades de um grupo de 10 pessoas é 18,7 anos. Como é que se calcula esse negócio de média, professor? Esse negócio de média, isso aqui não é estatística, não? É estatística, né? Para se calcular uma média, você pega, né? Soma os elementos de um conjunto, divide pelo número de elementos. É assim que se calcula uma média. Você já fez cálculo de média 1 milhão de vezes na sua vida. Se lembra aí da época que você estava no colégio, tá? E suponha que para passar por média, o colégio exigia média 7. Aí o professor de matemática fez a primeira prova, aí você, tirou um 3 na primeira prova. Que beleza de nota, né? Tirou um 3 na primeira prova. Aí diz, valha-me Deus do céu, e agora? Estudou, tirou um 8 na segunda prova, já melhorou um pouquinho a sua situação. Aí foi para a terceira e última prova. Aí você virou a noite estudou, se dedicou, e quando o professor entregou a prova, você recebeu um 10. Quais foram as contas que você foi saber para saber se você... quais foram as contas que você foi fazer para saber se passou por média? Você soma as suas notas, não é assim? Você soma as suas notas e divide por quem? Divide pelo número de provas, que são 3. 8 com mais 3, 11. Com mais 10, 21. 21 dividido por 3, 7. Aí você sai pulando, comemorando, né? Parabéns. Você é o aluno cobra, né? Conhece, Fabiana? Aluno cobra. Passa se arrastando, né? Mas passou. Então, é assim que você calcula a média de um conjunto. Soma os elementos do conjunto, divide pelo número de elementos. A questão começa com uma informação deveras reveladora para nós. A média das idades de um grupo de 10 pessoas é 18,7 anos. Já dá para trabalhar essa informação, professor? Sem dúvida. Então, se eu pegar a soma, olha aí, das idades daquelas 10 pessoas, se eu pegar a soma das idades daquelas 10 pessoas e dividir pelo número de pessoas, que são 10, eu vou chegar aqui a 18,7, que é a média das suas idades. Professor, olha aí, multiplica cruzando. E aí vamos ter que a soma das idades daquelas 10 pessoas vai ser, multiplica cruzando, 10 vezes 18,7. Multiplicar por 10 é deslocar a vírgula uma casa para a direita. 187 anos é a soma das idades daquele grupo de 10 pessoas. Continuando o enunciado, a questão agora diz assim: Carlos e Ana não fazem parte desse grupo.
não fazem parte desse grupo de 10, mas inserindo-os ao grupo, olha aí, professor, o grupo tinha 10 pessoas, vão entrar mais 2, que são o Carlos e a Ana. Inserindo-os ao grupo, a média das idades das 12 pessoas, vai deixar de ser 10 pessoas, passou a ser 12. A média passa a ser de 19 anos. Vamos trabalhar com essa nova informação agora, vamos, gente? Então, se eu pegar, olha aí, o somatório, aquelas 10 pessoas iniciais, somar as idades dessas 10 pessoas, né? Somando agora também com a idade do Carlos, somando também com a idade da Ana, somando aqui as idades dessas 12 pessoas e dividindo por 12, eu tenho que a nova média agora pulou para 19 anos. Professor, ocorre, porém, que nós já sabíamos que a soma das idades daquelas 10 pessoas do primeiro grupo é de 187. Então vamos ficar assim, 187 mais a idade do Carlos mais a idade da Ana é igual a, já vou aqui multiplicar cruzando, 12 vezes 19, 228. É igual a 228. Daí vamos puxar para cá para concluir que a idade do Carlos mais a idade da Ana, a idade do Carlos mais a idade da Ana é igual a 40, isso, vamos lá, os 187 que estão aqui, vão mudar de lado, vão subtraindo. 228 menos 187, 41. Ótimo. Deixa essa informação aqui guardada por enquanto. Voltemos para o enunciado. Aí o enunciado recomeça dizendo assim: sabendo-se que Carlos é 5 anos mais velho do que Ana. Professor, olha aí que informação legal. A idade do Carlos é a idade da Ana mais 5. Joia, então, nessa equação aqui de cima, onde houver Carlos, eu vou substituir por Ana mais 5. É exatamente isso. Então vai ficar assim, no lugar de Carlos, Ana mais 5, mais Ana é igual a 41. Tá? Ana mais Ana, 2 Ana, é igual. Esse 5 está somando, vai mudar de lado, vai subtraindo. 41 menos 5, 36. E daí concluímos que a idade da Ana é igual a 36 dividido por 2. A Ana, é uma mocinha, tem 18 anos de idade apenas, tá? 18 aninhos tem a Ana. É possível que vocês tenham tentado fazer essa prova, aliás, essa questão aqui, e não tenham conseguido, tenham chegado até aqui. E daí para frente, como é que eu vou saber em que ano a tal da Ana nasceu, professor? Aí para isso realmente foi uma falha nossa aqui, né? Nossa, leia-se, minha, né? Era para eu ter dito assim, essa questão aqui, gente, ela foi de um concurso de 2016. Professor, agora sim, tá? Agora sim. O elaborador, o cara da VUNESP, queria que você, né, tivesse em conta que você está no ano de 2016, tá? Você está no ano de 2016, sabendo que ambos, o Carlos e a Ana, nasceram no dia 1º do mês de janeiro, nasceram em 1º de janeiro, tá? Então, estando fazendo a prova você no ano de 2016, você sabe que em 1º de janeiro de 2016, a Ana completou quantos anos? 18 anos. Então você tinha que pegar, né, aquele ano que você estava fazendo a prova, 2016, foi o ano passado, subtraía, não era assim? Você subtraía de 18,
Ah, professor. E aí você chegava ao ano de 1998, aqui está o ano, né, de nascimento da Ana. Pode marcar a letra D de dado, resposta da questão. Então, você que tentou fazer essa questão em casa e não conseguiu desenvolver o último raciocínio, obviamente que você está perdoadíssimo, porque não tinha como você chegar na resposta sem saber previamente que estava fazendo essa prova aqui, ó, no ano de 2016. Não fique chateado comigo não, tá? Foi só um deslize aqui, era para eu ter falado, era para ter colocado essa observação, prova feita no ano de 2016. Mas afora isso, pelo menos aqui serviu direitinho para a gente entender como é que funciona esse negócio de média, porque a VUNESP gosta desse tipo de questão que fala de média. Tanto gosta que vai aparecer daqui a pouco de novo aqui na nossa lista de hoje. Chegamos na questão número 7, que eu diria é a questão mais bela, possivelmente, do nosso simulado de hoje à noite. É a questão mais bela. Antes de começar a resolvê-la, dá uma olhadinha, olha aqui para mim, por favor. Quero dizer para você o seguinte, já venho falando isso, até comentei isso também no simulado anterior, de 2 semanas atrás, e eu disse, a VUNESP, que elabora questões de raciocínio lógico, nem se parece muito com a VUNESP, que elabora questões de matemática básica. Porque, em geral, as questões de raciocínio lógico VUNESP são questões mais simples, em geral. Tá? Aqui e ali você encontra algo mais rebuscado, mas no geral são questões mais fáceis. Já quando se trata da matemática básica, aí o pessoal da VUNESP é altamente criativo. Então, se você quer garantir os seus 10 pontinhos na prova, e você precisa deles para colocar o seu nome na lista, você já sabe disso, aproveita essa oportunidade, temos um mês pela frente até o dia do concurso, é um curso apenas de 13 horas em que eu resolvo 140 questões VUNESP, questões boas, questões recentes, metade, 70 questões de raciocínio lógico e 70 de matemática básica, tá joia? Vamos lá para a questão número 7. Em um grupo de pessoas, nenhuma delas tem menos de 11 anos, nenhuma tem menos de 11, nem mais de 59. Tá? Tá todo mundo ali entre os 12, né? Entre os 11 e 59, tá certo? Além disso, nenhuma delas tem uma idade que é múltiplo de 10. Ninguém tem 10, nem tem 20, nem tem 30, nem tem 40, nem tem 50. Aí vamos lá. São 31 dessas pessoas com idade entre 10 e 40 anos. São 27 dessas pessoas com idade entre 20 e 50 anos. São 26 dessas pessoas com idade entre 30 e 60 anos. São 9 dessas pessoas com idade entre 30 e 40 anos. Valha-me Deus, professor. E agora, o número de pessoas desse grupo, cujas idades são entre 10 e 20 ou entre 50 e 60 anos é... Olha, gente, se você for tentar resolver essa questão de cabeça, assim, sem fazer nenhum tipo de desenho para melhorar a visualização, fica muito complicado. Como ele está falando de idades, a gente pode pensar aqui em fazer aqui a linha do tempo, né? Isso, vamos tentar fazer a linha do tempo. Tudo começa na história dos 10 anos, né? 10 para 20, para 30, até chegar nos 60. Vamos tentar fazer aqui, ó. Eu vou dizer aqui assim, ó. Aqui é a idade de 10 anos. Aqui são 20 anos. Deixa eu ver se está mais ou menos ok. Aqui 30 anos. Aqui 40 anos. Aqui 50 anos. Aqui 60 anos. E agora vamos trabalhar com as informações do enunciado, tá ok?
Vamos trabalhar com as informações do enunciado. Ele diz que 31 pessoas estão com idade entre 10 e 40 anos. Vamos tentar ilustrar aqui, ó. Vamos tentar ilustrar aqui que entre 10 e 40 anos nós temos quantas? 31 pessoas. Repara bem aí, né? Não ficou legal não. Vou fazer aqui de novo. Entre 10 lá embaixo e 40 anos são 31 pessoas. Vamos lá. Ele disse bem aqui, vou dar um salto aqui só para dizer o seguinte, ó. São 9 pessoas, 9, com idade entre 30 e 40 anos. Ah, então, nesse pedacinho aqui, ó, vou dar um destaque. Nesse pedacinho aqui, entre 30 e 40 anos, bem aqui nós temos exatamente quantas? Exatamente 9 pessoas, tá? 9 pessoas, entre 30 e 40 anos. Aí com isto, só com isso que está aqui, pergunto eu, você já consegue concordar comigo que dá para a gente descobrir o número de pessoas aqui entre 10 e 30 anos? Você concorda comigo que já dá para descobrir quantas pessoas estão aqui entre 10 e 30 anos? Consegue, professor, porque de 10 até 40 são 31, mas esse pedacinho de 30 a 40 são 9 pessoas. Então essa diferença, que está aqui entre 10 e 30 anos, vai ser a diferença 31 subtraído de 9. E 31 menos 9 são 22. Podemos colocar aqui esse 22 bem aqui. Tudo bem até aí, gente? Joia, professor. Até aqui tá tudo bem. Então, eu vou até, por enquanto, eu vou até apagar, para não ficar muito congestionado o nosso desenho, tá ok? Vou apagar essa primeira informação, que já, por hora, não me interessa mais. Existe uma outra informação que diz assim, ó. Vamos lá, que fala de 26 pessoas. Olha aqui, ó. Ela fala assim, ó. 26 pessoas têm idade entre 30 e 60 anos. Vamos ver. 30 anos está bem aqui. Entre 30 e 60 anos, diz o enunciado, que são 26 pessoas. Mas, professor, se são 26 pessoas acima de 30 anos, mas e se eu sei que esse pedacinho aqui, de 30 até 40, são 9 pessoas, concorde, olhe para o desenho e concorde comigo. Dá para a gente descobrir agora quantas pessoas estão aqui, ó, nessa idade de 40 até 60 anos? Sim ou não? Visualmente você percebe que dá para chegar nesse resultado na idade entre 40 e 60 anos. Basta para isso eu subtrair esse 26, ó, que é de 30 para frente, desse pedacinho aqui de 30 a 40, que são 9. E 26 menos 9 dá exatamente quantos? 17. Ah, professor, o negócio aqui é todo visual, não é? Sim, é todo visual. Para não congestionar tanto o desenho, eu já vou me desfazer aqui dessa informação que por hora não é necessária mais para mim, tá certo? Por hora não é mais necessário. Então, olha aí, gente, olha o que nós temos. Ainda tem mais uma informação que não foi usada, professor, tá? Que diz que 27 pessoas têm idade entre 20 e 50 anos. Ah, olha aí, ó. Entre 20 e 50 anos são quantas? 27 pessoas. Ah, muito bem. E agora, professor? Agora vamos ver
o que é que a questão pede de nós? A questão quer saber, preste atenção, ela quer saber o número de pessoas desse grupo cujas idades são entre 10 e 20 ou entre 50 e 60. Este ou você entende, obviamente, como uma soma. Ele quer que você some, preste atenção, as pessoas que têm idade nesse pedacinho aqui, entre 10 e 20, e as pessoas que têm idade nesse pedacinho aqui, entre 50 e 60. É isso que a questão quer de nós. Veja, repare bem, que ele quer que você encontre esta soma, tá? A soma desses dois pedacinhos. Repare que ele não quer saber exatamente quantos são as pessoas que estão nesse primeiro pedacinho, nem quer saber exatamente quantas são as pessoas que estão nesse segundo pedacinho. Não, exatamente não, quer apenas a soma delas duas. Ah, tudo bem, professor. E agora? Vamos pensar juntos. Pense junto comigo, tá certo? Ó, olha lá, ó. Neste meio aqui, nós temos 1, 2, 3 pedacinhos, ó. Somando esses 3 pedacinhos, tem que dar um total de 27. Só que neste pedacinho aqui do meio já existem 9. De sorte que, se eu pegar, deixa eu colocar aqui de laranja, né? Se eu pegar este pedacinho aqui de 20 a 30, com esse de 30 a 40, de 40 a 50, 27 subtraído de 9 dá 18. Então, a soma desses dois pedacinhos aqui, a soma deles dois, tem que dar igual a 18. Essa é a moral da história. Se eu chamar isso aqui de x e se eu chamar isso aqui de y, a soma do x mais y tem que ser igual a 18. Eu posso arbitrar qualquer valor que eu quiser para que a soma dê 18, professor? A rigor, sim, você vai poder fazer isso. Se você disser assim, que esse x aqui são 9 e esse y aqui são 9, nós cumprimos a obrigação de, entre 20 e 50 anos, termos aquelas 27 pessoas. 9 com mais 9 com mais 9. 9 vezes 3, 27. Mas, professor, quem é que me garante que aqui vai ser 9 e aqui vai ser 9? O x é 9 e o y é 9. Quem me garante? Ninguém lhe garante. É apenas uma possibilidade. O que eu quero que você enxergue é que, usando qualquer combinação de dois valores cuja soma dê igual a 18, você vai chegar à mesma resposta final da questão. Se você usar 9 e 9, vai chegar... Vamos ver, vamos trabalhar com 9 e 9 só para você enxergar, tá ok? Então vamos lá. Esse pedacinho daqui para cá são 22 pessoas, né? De 10 até 30. Ora, mas se daqui para cá o x eu estou dizendo que é 9, então 22 subtraído de 9, esse pedacinho aqui, daqui para cá, iria dar 13 pessoas. 13. Agora, vamos lá, continuando o raciocínio. Daqui para cá, nós temos 17 pessoas. Se eu disser que o pedacinho y é igual a 9, este outro pedacinho, de 50 a 60, vai ser a subtração. 17 menos 9 vai ser igual a 8. E aí, como ele quer saber o resultado desses dois tracinhos, os dois tracinhos de verde, teríamos 13 com mais 8 igual a 21, que é a letra C de resposta. Aí alguém vai chiar e dizer assim, ah, professor, mas chegou no 21 porque você arbitrou que esse pedacinho x ia ser 9 e esse pedacinho y ia ser 9, quando nós não temos esta informação do enunciado. Pela informação do enunciado, nós só sabemos que a soma do x mais y tem que dar 18. Arbitrando 9 e 9, chegamos na resposta C de casa. Agora, caso você quisesse escolher, em vez de 9 e 9, outros valores, vamos ver o que aconteceria. Será que vai mudar a nossa resposta final? Vamos ver o que aconteceria. O que você sabe é que o x mais o y tem que dar 9. Aliás, desculpe, tem que dar 18.
para 18 com mais 9, termos 27 aqui nesse intervalo. Então escolha dois valores quaisquer para somados dar 18. Posso escolher 10 e 8, professor? Pode. Vamos lá, se você tivesse escolhido 10 aqui e 8 aqui. Se você tivesse escolhido x como 10, y como 8, com esse 9 no meio, 10 com mais 9, 19, 19 com mais 8, 27. Está valendo. Como é que ficaria aqui o nosso resultado agora? Vamos lá. Daqui para cá temos 22 pessoas. Se o pedacinho x foi 10, 22 menos 10, 12. Aqui seriam 12. Agora, daqui para cá eu tenho 17. Se eu escolhi que o pedacinho y vai ser 8, 17 menos 8, 9. E aí some os dois pedacinhos verdes das duas pontas. 12 com mais 9. Professor, deu 21 de novo, sim. E vai dar 21 quantas vezes você escolher para x e y, valores quaisquer que somados deem igual a 18. A questão não quer saber exatamente quanto vale esse pedacinho aqui, nem exatamente quanto vale esse outro pedacinho. Quer saber a soma dos dois. A soma dos dois vai dar sempre igual a 21. Tá? Agora imagine você encontrando uma questão dessa na sua prova, no seu concurso. Valha-me Deus, professor. Valha-me Deus, não. Você está vendo aqui como é que se resolve. Tentei explicar da maneira mais didática, tudo visual, bem explicadinho, com calma, levei o tempo necessário para que você, vendo esta questão uma vez resolvida e compreendendo a sua resolução, você agora está armado, você tem subsídios para chegar na prova e desenrolar uma questão semelhante a essa. Na prova não precisa vir igual, não, ela vem parecida, vem até mais fácil um pouco. Aí você já assistiu aqui, consegue ganhar o seu pontinho lá no concurso. E nós estamos trabalhando 10 questões, imagine 140 que você encontra aqui nas nossas aulas. Dá tempo de fazer, vamos lá. Para a questão número 8, ela diz assim. Questão número 8 fala novamente de média de idades, tá ok? Fala de média de idades. Só que essa daqui talvez seja mais bonita ainda do que aquela outra. Vamos pensar juntos. Ela diz assim, a média aritmética é aquela mesma que nós já falamos, do aluno cobra, passa se arrastando. Some as notas das provas, divida pelo número de provas. Média aritmética. Some os elementos do conjunto, divida pelo número de elementos. A média aritmética das massas de uma família de 7 pessoas. Olha aí. A média aritmética das massas de uma família de 7 pessoas é 10 quilos a mais do que a média das massas das 5 crianças da família. Aí você já começa a colocar o seu cérebro para funcionar e já vai começando a entender que essa família tem 7 pessoas, que provavelmente um é o pai e o outro é a mãe, e sobraram 5 crianças. Olha aí, é mais ou menos isso, sim ou não? Aí vamos para frente. Sendo que a soma das massas do pai e da mãe, pronto, fechou o nosso raciocínio. A família tem 7 pessoas, o pai, a mãe e 5 crianças. Sendo a soma das massas do pai e da mãe igual a 90% da soma das massas das 5 crianças, a média das massas em quilos dessas 7 pessoas é igual a quanto? Eita, professor, vamos lá. Vamos começar trabalhando com a informação lá de cima. A média das massas das 7 pessoas. Como é que eu calculo essa média das massas das 7 pessoas? Faz o somatório das massas das 7 pessoas, divide por 7. Aqui eu tenho a média das massas das 7 pessoas. Ela é igual, ela tem 10 quilos a mais do que quem? Do que a média das massas das 5 crianças. Então, essa média inicial da família inteira, ela é maior do que a média das massas das 5 crianças.
Como é que eu calculo a média das massas das 5 crianças? Some os pesos das 5 crianças, divida por 5. Então, a média da família toda é a média das massas das 5 crianças, mais 10. Mais 10 por quê, professor? Está aqui, ó. 10 quilos a mais. Então, é mais 10. Ah, muito bem. Vamos lá, professor. E agora? Eu estou com uma equação e, por enquanto, estou com 2 variáveis. O somatório das massas da família inteira, o somatório das massas das 5 crianças. Só que nós já entendemos que essas 7 pessoas da família são as 5 crianças e mais o pai e a mãe. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que é o somatório das massas das 7 pessoas da família, vamos chamar isso de o somatório das massas das 5 crianças mais o somatório do peso, da massa, do pai e da mãe. Ah, muito bem. Posso fazer isso? Posso ou não? Posso. Somatório das massas das 7 pessoas da família é o somatório das massas dos 5 filhos, mais a massa do pai, mais a massa da mãe. Tudo isso aqui dividido por 7 é igual ao continua aqui a equação. Somatório das massas das 5 crianças dividido por 5 mais 10. E neste momento, para nós ficarmos com uma única variável, nós temos que usar a próxima informação do enunciado. E a próxima informação do enunciado diz assim, olha aí, ó, a soma das massas do pai e da mãe é igual a 90% das massas, da soma das massas das 5 crianças. Então, ó, esta soma bem aqui, a soma das massas do pai e da mãe, vamos colocar isso matematicamente, ó. A soma das massas do pai e da mãe é igual a 90%, 0,90 ou 0,9 de quem? Do somatório das massas das 5 crianças. Ah, professor, então onde houver aqui embaixo somatório das massas do pai e da mãe, eu substituo por 0,9 vezes somatório das massas das 5 crianças. Exatamente. Então vamos ficar assim, ó. Aqui eu vou substituir essa soma por 0,9 somatório das massas das 5 crianças. Vamos fazer essa soma aqui do numerador. 1 vezes o somatório das 5 crianças, mais 0,9 o somatório das massas das 5 crianças, 1 mais 0,9, 1,9. Então ficamos assim, 1,9 somatório das massas das 5 crianças dividido por 7. Tá? Já vou pegar aqui, olha aí, já vou pegar aqui essa fração e passar para o lado de cá. Ela vem subtraindo, menos somatório das massas das 5 crianças dividido por 5 é igual a 10. Finalmente, professor, nós chegamos aqui ao formato de uma equação e uma variável. A variável é o somatório das massas das 5 crianças. Dá para a gente calcular agora? Sim, dá para a gente calcular. Vamos desenvolver essa equação, tá ok? Ó, traz para cá, vamos desenvolver. Subtração de frações, vamos tirar o MMC. O MMC de 7 e 5 é 35. 35. Vamos lá. Dividido por 7, 5. 5 vezes 1,9 dá 9,5. 9,5 somatório das massas das 5 crianças. Repete o sinal de menos. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes somatório das massas das 5 crianças. Tudo isso é igual a 10. Agora, vamos lá para o numerador. 9,5 menos 7 é 2,5. 2,5 vezes
o somatório das massas das 5 crianças dividido por 35 é igual a 10, como se fosse aqui 10 sobre 1. Nós vamos multiplicar cruzando. E aí ficamos que 2,5 vezes a massa das 5 crianças, do somatório das 5 crianças é igual. Multiplica cruzando, 35 vezes 10, 350. Finalmente vamos isolar esse somatório, 2,5 está multiplicando, vai mudar de lado, vai dividindo. E chegamos que o somatório das massas das 5 crianças vai ser igual a 350 dividido por 2,5, 140. Chegamos a isso, a 140. Tá? Ora, a questão falou que a soma das massas do pai e da mãe é 90%, olha aqui, ó, do somatório das massas dos 5 filhos. Então, 0,9 vezes 140, você já percebe aqui, então, já calcula aqui que vai dar 126. Então, nós sabemos agora, veja bem, nós sabemos agora o somatório dos pesos das massas dos 5 filhos e o somatório das massas do pai e da mãe. Então, dá para saber agora, professor, qual é a soma das massas das 7 pessoas dessa família? Sim, basta você somar, ó, 140 mais 126. Então, vamos ver qual é a pergunta da questão no final das contas, professor. A pergunta final é essa, ó. A média das massas em quilos das 7 pessoas juntas. Então ele quer saber a média das 7 pessoas da família. Então tem que somar o peso de todo mundo da família, do pai e da mãe e também das 5 crianças. E dividir tudo isso por 7. Então vamos fazer essa conta. 140, olha aí, a média das 7 pessoas da família, tá? Vai ser o somatório das 7 pessoas dividido por 7. Como é o somatório das 7 pessoas? 140, que é dos 5 filhos, mais 126, que é a soma do peso da massa do pai e da mãe juntos, tudo isso dividido por 7. Chegamos finalmente aqui, vamos lá, 0 com mais 6 é 6, 2 com mais 4 é 6, 266 dividido por 7, e chegamos aqui a 38. 7 vezes 8, 56 vão 5, 7 vezes 3, 25, mais 6, 20, mais 5, 20, 30, 7 vezes 3, vamos lá, 21, com mais 5, 26, certíssimo, tá? 38 quilos, resposta da questão, letra B de bola. Professor, rapaz, olha aí, essas questõezinhas de média são questões interessantes. Na hora da prova, professor, dá para ganhar um ponto desse? Dá, principalmente você já tendo visto aqui uma questão como essa resolvida. Você vendo como é que se resolve, você vai ganhando desenvoltura. Pegue essa questão, resolve em casa novamente. Resolve para ganhar velocidade. Tá? Vai treinando, vai ganhando velocidade. Este ponto aqui na prova pode ser justamente aquele que faz o seu nome entrar na lista dos aprovados. Já pensou sobre isso? Tá? Ótimo, vamos para frente. Questão 9. Nona questão, penúltima questão da nossa lista. Questão 9, ela diz assim, ó. Ó como questão 9 é mais tranquila. A sequência. Eu sei, né? Eu tenho quase como certo que vai cair na prova de vocês uma questão de sequência. 3 e 5. Vamos logo só mostrar aqui qual é o segredo. 3 mais 5 dá 8. Né? 3, 3 e 3. Some aqui todo mundo. Dá 9. 5 e 5. Pode somar todo mundo. Dá 10. Né? 3, 3 e 5. 3 mais 3, 6. Com mais 5, 11. Ah, professor, então estou verificando. O que eu estou verificando é que esses termos
né? É uma sequência com termos, cada termo está entre parênteses, tá? E dentro dos parênteses aparecem sequências de algarismo 3 e de algarismo 5, que somados, o somatório vem sempre com um dígito a mais do que o anterior. 8, depois 8 mais 1, 9, depois 10, 10 mais 1, 11, e assim vai. O próximo termo, você já entendeu, que vai ter que ser uma sequência de 3 e 5, cujo somatório dê igual a 12. O próximo é o somatório dê igual a 13. O próximo, 14, e assim por diante. Vamos ler o enunciado. A sequência esta tem como termos sequências contendo apenas os números 3 ou 5. Dentro da lógica de formação da sequência, cada termo, que também é uma sequência, deve ter o menor número de elementos possíveis. Então, entre os algarismos 3 e 5, você tem que fazer uma arrumação de 3 e 5 para que tenha o menor número de elementos possíveis, tá ok? Dessa forma, o número de elementos contidos no 18º termo... Ah, professor, então vamos pensar aqui, ó. O primeiro termo, ele tem o somatório igual a 8. O segundo termo, ele tem o somatório igual a 9. O terceiro termo, ele tem o somatório igual a 10. O quarto termo, ele tem o somatório igual a 11. Aí vamos descer, e quando a gente chegar no 18º termo, o somatório tem que ser igual a quanto? Olha, professor, olha aí, ó. Compare esses valores aqui, ó. 1 e 8. Ó. 1 mais quanto para dar 8, professor? 1 mais 7. 2 mais 7 dá 9. 3 mais 7 dá 10. 4 mais 7 dá 11. 18 com mais 7 dá quanto, gente? 18 com mais 7 dá 25, professor. Ah, matamos a charada. Então, esse 18º termo tem que ter uma combinação de algarismos 3 e 5, para que você use o menor número possível de termos, cujo somatório dê igual a 25. Ah, professor, se eu for usar 3, 3, 3, 3, vou usar muitos elementos. Eu tenho que usar o menor número de elementos possível. E 25, professor, fica fácil entender que é 5 com mais 5, com mais 5, com mais 5, com mais 5. 5 vezes 5 é 25. Ah, professor, se você quisesse colocar nessa sequência elementos iguais a 3, você ia ter uma sequência maior de elementos. A menor possível para termos o somatório, usando ou os algarismos 3 ou o algarismo 5, para termos o somatório igual a 25, a menor combinação possível é esta que eu acabei de criar. E a questão pergunta, dessa forma, o número de elementos do 18º termo, vão ser quantos? 1, 2, 3, 4, são 5 elementos. Marque letra A, resposta da questão. Letra A, resposta da questão. Opa, professor, chegamos finalmente aqui na questão saideira. O que acharam dessa questãozinha aqui, a penúltima? Tranquila? Tranquila, né? Para ser a última questão, já vamos quase aqui, né? Passando aí no horário de Brasília das 21h30, eu trouxe uma questão mais light, só para a gente relaxar, tá? Olha aqui para mim. Você precisa saber também que nem só de questões difíceis se faz uma prova de concurso. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Nem só de questões difíceis se faz uma prova de concurso. Também tem as dificílimas e as impossíveis. Vamos para frente aqui. E tem as fáceis, como essa 10ª questão, que fala do João e da Maria. Ele diz assim, ó: João e Maria fizeram uma viagem de carro e percorreram um total de 1.304 quilômetros.
tá? Olha aí. Para cada quilômetro que o João dirigiu, Maria dirigiu 3 quilômetros. Então, os quilômetros dirigidos pelo João, mais os quilômetros dirigidos pela Maria, somados dá 1.304 quilômetros. Ocorre que a questão nos deu aí uma proporção. Ela disse assim, ó, para cada 1 quilômetro percorrido pelo João, a Maria percorreu 3 quilômetros. O nome disso é proporção. Olha aí, ó. Professor, já enxerguei tudo. Então, você repara facilmente que esse total de quilômetros percorrido está sendo dividido em 4 partes. Uma parte coube ao João dirigir e 3 partes foi incumbência da Maria de dirigir. Então foi dividido em 4 partes. Então vou dividir aquele total 1.304 em 4 partes. Veja, 4. Ó. Uma para o João, 3 para a Maria. Pega aqui o 13, né? 3 vezes 4, 12, para 13, 1, escorregou um 0. 2 vezes 4, 8, para 10, 2, escorregou um 4. 6 vezes 4, 24. Não houve resto. Ou seja, cada parte dessa, cada uma das 4 partes representa 326 quilômetros. Se o João percorreu, vamos lá, uma parte, né? Ele percorreu 326 quilômetros. Se a Maria percorreu 3 partes, ela percorreu 326 quilômetros vezes 3. 6 vezes 3, 18, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 3, 9. A Maria percorreu 978 quilômetros. A questão pergunta, nessa viagem, a Maria dirigiu a mais do que o João, quantos quilômetros? Aí você subtrai 978 menos os 326, né? 6 para 8, 2, 2 para 7, 5, 3 para 9, 6, a Maria percorreu a mais do que o João, olha aqui, ó, 652 quilômetros. Resposta da questão, letra A. Resposta da questão, letra A. Podia ser de outra forma, professor? Podia. Você pegou o total aqui, o 1.304, dividiu em 4 partes iguais. Uma parte era para o João, 3 partes era para Maria. Aí você descobriu que cada partezinha dessa representa 326 quilômetros. Ora, se a Maria dirigiu 3 partes e o João dirigiu uma parte, significa dizer que a Maria dirigiu a mais do que o João 2 partes. 2 partes. Pegava o 326, multiplicava por 2. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 3, 6. Você chegava ao mesmo valor, 652 quilômetros. Letra A, resposta da questão. O fato é que essa questãozinha 10 é quase um presente aí da VUNESP para você, tá? Ele diz assim, ganhe o pontinho, ganhe, por favor, não erre não, tá joia? Meus queridos amigos, vamos encerrando aqui a nossa noite, nosso simulado. Já havíamos feito outro, está também aqui na página do Olá Amigos, com mais 10 questões. Foi mais ou menos 2 semanas atrás. Estamos a um mês da prova. Neste mês de reta final, siga o meu conselho, resolva o máximo de questões, aproveite a oportunidade, valorize cada pontinho dessa prova. Faça isso, valorize cada ponto, porque é no detalhe que você vai colocar o seu nome na lista de aprovados. É um belíssimo concurso, um ótimo salário, são muitas vagas, mas a multidão está aí matriculada, são 72 mil pessoas inscritas, pelo que fiquei sabendo. Então você tem que valorizar cada ponto, ok? Gostou dessa aula? Então tem muito mais esperando por você, tá ok? São 140 questões, 70 de matemática básica, 70 de raciocínio lógico, um curso rápido,
13 horas de resolução, tudo VUNESP. Aproveita, faça esse curso, dá tempo, você vai garantir pontos preciosos na sua prova. Um fortíssimo abraço, obrigado pela companhia, a gente continua se encontrando por aqui. Até a próxima.